O templo vivo, que é o nosso corpo, o meu corpo, o seu corpo, ele foi desenhado, ele foi desejado detalhadamente por Deus. Então a sexualidade no Sede Fecundos não é um acidente de percurso, não é um erro, é um acerto que Deus desejou para nossas vidas. E é o que nós vamos falar sobre hoje, sobre isso, a sexualidade no plano de Deus. E eu já quero receber aqui o Rafael Duar, o meu companheiro de todos os dias. Estamos na leitura reflexiva deste livro. Bom dia. Sede Fecundos não entrou, não. Tá certo aí? Ué, que tal? Você que ficou preto pra mim aqui. E aí, quem tá assistindo? Tá tudo certo? Tá tudo... Agora foi. Bom dia, Espírito Santo. Vamos ser fecundos hoje? Ó. O corpo humano, templo vivo do Espírito Santo, semelhante ao corpo de Jesus. Você tem essa noção? Nosso corpo, o meu corpo material, minha pele, os meus órgãos, era tudo semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Ele veio, se encarnou e quis ser igual a nós carnalmente no corpo, não no espírito. Que é igual a frase que estava aqui no começo, né? Quem não é espiritual até na carne, torna-se carnal em seu espírito. E Jesus, ele era espiritual na carne. Até a carne dele era espiritual, de tão divino que ele era. Que ele é. O corpo de Jesus é obra da Trindade. É desejo criador da Trindade. A sexualidade não é um acidente no percurso. O maravilhoso da narrativa bíblica acerca da criação do ser humano é que parece claramente uma completa mudança nos refrões que vinham sendo fixados. A ordem criadora passa do singular para o plural. O caráter pessoal íntimo substitui a ordem impessoal e genérica. Por fim, depois da criação do ser humano, Deus não olha apenas para a obra feita, ele contempla toda a sua obra. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Os animais eram bons, a natureza eram bons. Na verdade, os animais são bons. A natureza é boa. Todo o ser humano é bom. Mas peraí, Daiane, aqueles que fazem tanta maldade em fazer atrocidades. O ser humano, na sua essência, é bom. Todos. Deus fez todos nós bons. Isso está em Gênesis 1:31. Toda sua obra completa era... Calma, eu me perdi aqui. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Gênesis 1:31. O verbo ver, usado nos versículos referentes à criação do universo, é muito mais amplo e muito mais intenso do que a ação de contemplar, que transparece aqui na conclusão da criação do ser humano. Ver significa perceber pela visão, enxergar, olhar para algo ou para alguém. Pode ser algo acidental. Você pode ver um acidente, por acaso. O que determina o ver é o fato de estar presente, de testemunhar algo, de assistir um acontecimento. Quando usamos o termo contemplar, automaticamente passamos num ato de concentração. Então, quando a gente fala contemple a natureza, não é só você parar e olhar e ver. Contemplar, você tem que estar concentrado, você tem que estar presente naquele momento. A contemplação é fruto de atenção voltada para algo. É fruto da reflexão profunda, é consciência e meditação. Não é mais automático. Eu não passo meu olho e vejo, é só mais uma flor. Não, é a flor. Tem que ter consciência, você tem que enxergar os detalhes, você tem que sentir aquele momento
presente. Aliás, a palavra contemplação já evoca uma realidade espiritual. Contemplar é fixar o olhar com encantamento. Opa, que deu uma escorregadinha aqui. É olhar com encantamento. É você se encantar por aquilo. É fixar, é desejar, é querer estar ali. Quando a gente vê aquele filme que a pessoa foi encantada, ela por si só não consegue sair daquilo. Porque ela tá tão envolvida, ela deseja tanto que ela quer ficar ali. Se pudesse, ela ficava até sair o encanto. Com admiração. É observar atentamente, analisando os detalhes da obra ou da realidade contemplada. Faz quanto tempo que você não consegue se contemplar a si mesmo? E digo mais, há quanto tempo que você não consegue contemplar o seu parceiro, o seu companheiro de matrimônio ou a sua companheira de matrimônio? E contemplar não é querer interferir no que a pessoa é, mas é olhar como ela é, o que ela é, como se você não mudasse nada, não querendo interferir em nada, mas vendo os detalhes, compreendendo, admirando, vendo toda a beleza que há no outro. O verbo contemplar tem a sua origem na palavra templo. Contemplar, templo. Templo é um tempo que veio do grego, um termo que veio do grego e que significa recorte do céu. Olha que lindo, gente. Você é um recorte do céu. Você é o templo do Espírito Santo. Você é um pedacinho lá do céu aqui na terra. Que maravilhoso. Eu, Dayana, eu sou um recorte do céu. Eu sou um pedacinho do céu aqui na terra. Fale isso para você. Quando você vê a próxima pessoa, seja o seu filho, a sua esposa, o seu esposo, um mendigo lá na rua, um ladrão, um assaltante na televisão, pense, ele é templo do Espírito Santo. Ele é um pedacinho lá do céu aqui na terra. O templo é um lugar santo, pois é a habitação de Deus aqui na terra. 1 Reis, capítulo 6, Ageu 1, versículo 14 ao 29, Esdras, do capítulo 5, do 1 ao 6 e 18. Esse aqui é 1 Miqueias, capítulo 10. 1 de Pedro, no versículo 2, 4 ao 5, tudo fala sobre isso. Sobre essa referência de sermos templos, de sermos esse recorte do céu aqui na terra. O templo é o lugar do encontro com Deus. É uma atenta que capta o eterno. É uma antena que capta o eterno. É o lugar de se estar perto de Deus. E digo mais, se você é templo, você é o tempo todo. Não tem como você ser templo agora e deixar de ser templo depois. Então, você tem que ser essa antena o tempo todo, conectada. É esse Wi-Fi infinito que não cai. É um Wi-Fi seguro. É essa antena de ligação com Deus o tempo todo. Por isso, lugar de oração e comunhão com Deus é um lugar de consagração. O templo é, por excelência, o lugar da epifania. Epifania significa a manifestação da presença de Deus ou a presença manifesta de Deus. No Natal, nós tivemos no tempo, antes do Natal, né, amor? Ou no Natal, nós temos a epifania do Senhor, que é Jesus, a manifestação de Deus aqui na terra. Na Bíblia e na história temos algumas formas conhecidas de epifania. A teofania. O que será que é a teofania? Teo vem de Deus. É Deus que se manifesta em forma visível. Teofania. O divino se manifestando de forma visível. Isso está em Gênesis, capítulo 18, se você quiser contemplar lá. Angelofonia. Tem alguma coisa com anjo, hein? Sodoma e Gomorra, foi embaçado essa treta aí. Deus se manifesta por meio dos anjos. Nós temos essa referência em Lucas,
capítulo 1, Pra Maria também. 26. Gabriel que chega a Maria. Pirofania. Será que é de pirar? Eu acho que não, hein? Não. Pirofania. Ah, pirofania, pirocotécnico. Pirofania através A do manifestação do Espírito, do fogo. fogo. Por meio do fogo, a sarça, que queima e não se consome. Está em Êxodo 3, do 1 ao 6. Estou propondo a sexofania. Gente, sexofonia. Manifestação de Deus mediante do exercício da sexualidade. Se você pensou só no sexo, não. É na isso aí, sexualidade como um todo, gente. É Deus se manifestando através da nossa sexualidade. Sexualidade feminina, sexualidade masculina. Quando olhamos para um templo, estamos olhando para um pedacinho do céu. O templo contém o céu, porque contém as coisas do céu. Quando contemplou o ser humano criado, Deus se viu naquilo que ele criou. Ele se enxergou, se identificou, se reconheceu. Então, quando você olhar para fora de si a partir de hoje, veja Deus em tudo. Veja um pedacinho de Deus em tudo que a gente vê. E aqui é até importante falar quando a pessoa fica olhando para os outros como um pedaço de carne, né? Hoje existe muito essa banalização. Esquecemos que a pessoa é um templo e olhamos como o homem. Muitas vezes eu vejo isso daí acontecendo. Teve até uma vez eu ia fazer negócio, não lembro com quem, estava numa reunião, mas eu já entrei na reunião com certeza de que eu não ia fazer negócio com a pessoa. Porque eu estava andando com ela num lugar e aí, tipo assim, ela se diz, abre aspas, cristão, mas toda hora que passava uma mulher com a roupa decotada, eu via a cara dele olhando pra bunda daquela mulher. Eu falei, "Ixi, nem quero fazer negócio com Decotado, mas olhando pra bunda. a roupinha apertada, né? Roupinha apertada, a pessoa, ele, sem querer, ele nem percebia que era tão involuntário, Se tornou mas eu automático. percebia. E aí, infelizmente, eu falei, cara, não, porque tá tratando como. Ah, infelizmente, por mais que as palavras que eles dizem, que são palavras muito coerentes, as ações é pelo fruto que se conhece a árvore. Dele dizia que é uma pessoa que não está bem no mesmo alinhamento que você. E se conectar com pessoas que não estão muito alinhadas com você, corre o risco de você se contaminar também. Então você tem que ter sabedoria e discernimento. É exatamente isso que Deus faz depois de criar o ser humano. Ele contempla a sua obra. Ele observa cada detalhe que ele criou. Não sei se você já criou alguma coisa, gente. É muito legal quando você cria alguma coisa que você nem esperava. Você não cansa de ficar olhando, né? Você olha, você admira, você fala, como que eu consegui fazer isso? Como tem os detalhes, como eu alcancei esse objetivo tão maravilhoso? Você fica maravilhado. Eu falo por experiência própria, porque eu sou muito do fazer. E às vezes eu faço assim coisas que eu fico admirada. Eu contemplo realmente. E eu entendo isso. Quando Deus parou e contemplou e viu que era bom. Ele se contempla em sua obra, porque ele está olhando para si mesmo, em nós, quando ele nos cria. Ele se enxerga em nós. Olha que maravilha, Deus se vendo em nós, na sua obra. Ele observa os detalhes, ele olha com admiração e ternura. É fabuloso imaginar a ternura de Deus ao contemplar o homem e a mulher. Deus olha com admiração para a sexualidade humana, porque nela ele se reconhece. Deus saboreia, ele degusta, vê o que está além. Quando você olha para alguém, quando você se olha, você vê essa parte externa, que é a nossa proteção da nossa alma, a proteção do nosso espírito, que é a nossa carne, a nossa pele, os nossos órgãos. Mas Deus vê além dessa armadura. Ele vê o mais profundo do nosso ser. Ele vê o nosso coração, a nossa mentalidade, as nossas intenções. E às vezes até nós tentamos lubridiar as nossas intenções. Você diz algo com a intenção de outra coisa, às vezes. Querendo enganar a si mesmo, querendo convencer-se a si mesmo que a sua intenção não é tão má quando ela é.
E porque contemplou a sua obra, o refrão ganha intensidade. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Nas citações anteriores, falta essa intensidade. Quando Deus cria a lua, o sol, ele viu que era bom. Quando ele cria o mar, quando ele cria as águas, divisão das águas, a terra, ele viu que era bom. Mas quando tudo está completo, tudo é muito bom. O muito qualifica a obra. O ser humano é mais do que bom, ele é muito bom. Essa conclusão se refere explicitamente ao ser humano. E aqui não se refere somente ao espírito humano. O autor deixa bem claro que Deus contemplou o ser humano masculino e o feminino. Contemplou o corpo, contemplou a sua obra-prima. O outro refrão que ganha redação nova é referente ao modo da reprodução do ser criado, deixando transparecer claramente o caráter da sexualidade humana como manifestação de Deus. Para a reprodução de todos os seres vivos, o autor reservou o refrão, segundo a sua espécie. É interessante que não se repita esse refrão quando fala da reprodução humana. Ao citar 10 vezes o refrão e depois mudá-lo bruscamente, o autor sagrado quer fixar uma ideia fundamental. A reprodução humana não segue na mesma lógica da reprodução de nenhum outro ser, porque é único. O ser humano também tem um modo único de se reproduzir. Aliás, não é difícil perceber uma profunda e bela teologia da sexualidade já a partir dessa mudança do refrão. Enquanto todos os seres criados se reproduzem segundo a sua espécie, o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Que absurdo maravilhoso! O ser humano não se reproduz, o ser humano reproduz Deus. Uou! Então, a nossa reprodução não é segundo a nossa espécie, mas é segundo a imagem e semelhança de Deus que habita em nós. Nós somos reprodutores do Deus lá do céu e aqui na terra. Somos um pedacinho desse céu aqui na terra. Que maravilhoso! A criação do ser humano foi o jeito que Deus encontrou para se reproduzir. Gente, é a reprodução de Deus. Aparece então esse outro maravilhoso absurdo. Pela sua sexualidade, o ser humano é chamado a reproduzir Deus. Daí podemos imaginar as consequências espirituais para a vivência da sexualidade. Vejo aí também a razão pela qual a Igreja tem um especial cuidado no que se refere à manipulação genética das técnicas de concepção e reprodução. O ser humano não reproduz ser humano, o ser humano reproduz Deus. E o grande instrumental para essa reprodução é a sexualidade humana. No ser humano, a sexualidade ultrapassa o puramente biológico. Basta observar pela constatação que os animais só se unem para a procriação. O ser humano é o único ser que se une também para o prazer. Ao dar ao ser humano o desejo sexual dissociado da procriação, o ser humano da procriação, o ser humano é o único que se une também por prazer. Ao dar ao ser humano o desejo sexual dissociado da procriação, a Bíblia nos ensina que o ser humano é chamado a reproduzir Deus, não somente pela geração de novos filhos, mas pela experiência e pela geração do amor. O ser humano é chamado a reproduzir Deus no próprio relacionamento sexual. O encontro íntimo genital entre um homem e uma mulher deve ser lugar de revelação e reprodução de Deus. E essa é uma ideia maravilhosa.
Por isso, mesmo todas as vezes que a Bíblia faz analogia do amor conjugal para falar do amor divino, nunca usa primeiramente o critério da geração de filhos. É o amor humano, sexual, genital e íntimo que sinaliza e revela o amor esponsal de Deus. Nenhuma citação bíblica usa a procriação como sinal desse amor esponsal. Nem Jesus faz essa analogia. Ele é o esposo. E quando eleva o casamento à condição de sacramento, o que ressalta é mais uma vez o caráter esponsal e unitivo. O homem deixará o seu pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e formará com ela uma só carne. Mateus 19, versículos 3 ao 12. O sacramento ocorre na própria união de homem e mulher, e não nas consequências ou nos resultados dessa união. É uma união em si, que contém e representa Deus. Isso faz sentido, porque não são todas as relações sexuais que geram uma vida, que fecundam o útero da mulher. Mas o fato de você se unir, o homem e mulher, o amor já é gerado. Não sei se vocês conseguem compreender. Não se gera uma vida carne, um ser humano, um filho, um feto, mas gera o amor, que representa Deus. Jesus seguiu a lógica vivida pelos profetas Isaías, Ezequiel, Oséias, Malaquias. Todos eles falam do amor carnal, do amor esponsal. Falam de sedução, de relacionamento íntimo. Deus ama o seu povo com amor esponsal. Essa é a grande verdade explicitamente revelada na Sagrada Escritura. Porque a gente pensa assim, se Deus é esposo de homem e de mulher, porque pensa assim, ele vai ser o meu esposo no céu, mas vai ser o esposo do Rafa também no céu. Sim. Porque é uma relação íntima de amor, é o amor de Deus se manifestando, sendo gerado e criado aqui entre nós, entre o homem e entre a mulher. Nada temos, nada temas, nada será desapontada, não serás desapontada, pois teu esposo é o Criador, chama-se o Senhor dos Exércitos. Teu Redentor é o Santo de Israel, chama-se Deus de toda a terra. Como uma mulher abandonada e aflita, eu te chamo. Pode-se repudiar uma mulher despojada na juventude? Diz o Senhor teu Deus. Por um momento eu te havia abandonado, mas com profunda afeição eu te recebo de novo. Isaías 54, do 4 ao 7. Assim como um jovem desposa uma jovem, aquele que tiver construído te desposará. E como a recém-casada faz a alegria do marido, tu farás a alegria de Deus. Ó, aqui, ó. Aquele que te tiver construído, te desposará. Isso está em Isaías 62, 5. Lembro-me de tua afeição quando era jovem, de teu amor de noivado. Era então Israel, propriedade sagrada do Senhor. Jeremias 2, do 2 ao 3. E tu, após haveres pecado com inúmeras amantes, voltarás para mim? Volta, Israel. Não te mostrarei mais um semblante enfurecido, pois eu sou benigno. Oráculo do Senhor. Não guardo rancor eterno. Reconhece apenas a tua falta. Fostes infiel ao Senhor teu Deus. Jeremias 3, do 1 e do 12 ao 13. Passando junto de ti, verifiquei que já havia chegado o teu tempo, o tempo dos amores. Estendi sobre ti o pano do meu manto, cobri a tua nudez. Depois fiz contigo uma aliança,
cingindo-me a ti pelo juramento, oráculo do Senhor Javé. E tu me pertencestes. Ezequiel 16, 8. Desposar-te-ei para sempre, desposar-te-ei conforme a justiça e o direito, com benevolência e ternura. Desposar-te-ei com fidelidade e conhecerás o Senhor. Oséias 2, 21 ao 22. Esses são todos trechos na Sagrada Escritura que fala sobre esse amor esponsal de Deus para conosco. Podem os amigos do esposo afligir-se enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo. Então eles jejuarão. Mateus 9:15. O reino dos céus é comparado a um reino que celebra as bodas de seu filho. Mateus 22:2. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. Mateus 25:1. Aquele que tem a esposa é o esposo. O amigo do esposo, porém, que está presente e o ouve, regozija-se, saboreando com a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. João 3:29. O amigo do esposo é Deus, é Jesus. Ele se alegra com essa união do esposo e da esposa. Eu vos consagro um caminho e o amor santo, porque vos desposei como um esposo único e vos apresentei a Cristo como uma virgem pura. 2 Coríntios 11:2. Este mistério é grande, eu quero dizer, com referência a Cristo e à Igreja. Efésios 5:32. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes glória, porque se aproxime as núpcias do Cordeiro, sua esposa está preparada. Foi-lhe dado revestir-se de linho puríssimo e resplandecente. Essa noiva, ó, foi elevada a energia dessa noiva, porque ela veste linho puríssimo. Não é linho puro, é puríssimo. Quem não entendeu essa frase, assiste as outras lives. A live de quando? Explica de novo, porque faz muito tempo. O linho é um linho com uma alta frequência, que eleva a sua energia, a nossa energia corporal, a nossa energia espiritual, mental. Então, quando fala, foi-lhe dado revestir-se de linho puríssimo e resplandecente, está em Apocalipse 19, do 7 ao 8. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o seu esposo. Apocalipse 21:2. O Espírito e a esposa dizem, vem. Passa aquele que ouve diz também, vem. Aquele que tem sede, venha. E que o homem de boa vontade receba gratuitamente a água da vida. Apocalipse 22:17. Para evidenciar ainda mais esse caráter esponsal, é bonito perceber que a Bíblia revela a palavra conhecer. Conhecer como sinônimo de relação sexual. Somente para referir-se à relação sexual entre marido e mulher, o termo não é usado para falar de um relacionamento íntimo entre um homem e sua escrava. Por exemplo, quando se trata da relação sexual com a escrava, a Bíblia diz que o homem possuiu a mulher. Mas quando é entre esposo e esposa, no matrimônio, como algo sagrado, os dois se conhecem um ao outro, o mais profundo. Mas não diz o que aconteceu. Abraão possuiu Agar, mas conheceu somente a sua esposa Sara.
Na Bíblia, essa diferença é evidente. Adão conheceu a sua mulher, está em Gênesis 4:1. Caim conheceu a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Gênesis 4:17. Abraão aproximou-se de Agar e essa concebeu. Gênesis 16:4. Aproximou-se. Teve a relação sexual também, mas ele não a conheceu intimamente. Ele só se aproximou dela. E hoje em dia, quantas pessoas, né, no mundo afora, que têm a sua intimidade, a sua sexualidade fora do matrimônio, fora de algo sagrado. Eles não estão se conhecendo uns aos outros. Eles estão apenas possuindo-se uns aos outros, aproximando-se uns dos outros, sem nenhum relacionamento íntimo. Considerando que a Bíblia foi escrita num contexto machista, essa diferença é espetacular. Jacó ama sua esposa Raquel, mas une-se às demais somente com o objetivo de fecundação. A Bíblia não tem medo de mostrar claramente a analogia do amor humano ao amor divino. O termo conhecer é muito mais amplo e delicado do que possuir. Possuir evoca até mesmo uma violência, ou ao menos uma relação unilateral. Conhecer implica uma divina intimidade. A sexualidade humana nunca pode ser uma relação unilateral, senão não é relação. Isso mostra que não é por ser marido e mulher que um casal pode fazer o que bem entender de sua sexualidade. Existe muita relação sexual entre casados que não passa de um estupro, de uma violência, de um pecado, portanto. E assim nós finalizamos o capítulo de Pesado, hoje. acabou esse final, hein? A sexualidade é um plano de Deus e ela tem que ser desejada por ambos. Cura e restauração é sobre o que nós Será vamos falar amanhã. amanhã. Quem precisa ir ser curado na sua sexualidade, ter a sua sexualidade toda restaurada, amanhã às 6:30 estaremos juntos para falar sobre esse assunto. Bora lá então? Para nossa oração final, não menos importante. Feche os vossos olhos nesse momento. Respira fundo. Bom dia, Espírito Santo. Conforto dos sofredores. Afastai do meu dia todos os sofrimentos e angústias, que eu possa superar tudo o que de mal me acontecer, contando com a vossa graça e com a vossa proteção. Que não abata sobre mim o desespero, mas sim a sua força de superar barreiras que me vêm, que todas as formas de sofrimento se afastem do meu dia e que eu possa perceber a vossa ação consoladora a me amparar. Que possa sempre e também ser amparo para todos aqueles que sofrem injustiças e que estão desesperados e desamparados. Vinde, Espírito Santo Consolador. Se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu o rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Obrigado pela presença de todos vocês. Que o Espírito Santo de Deus possa consolar o coração de cada um de vocês aí nesse dia de hoje. Que vocês consigam se desconectar de todas as emoções negativas, de tudo aquilo, de toda essa Sexualidade destruída, impura, né? e que a partir de hoje vocês consigam ter uma nova restauração, tá bom? Amanhã a gente vai falar sobre cura. E restauração. É um tema extremamente importante. Até agora foi só a introdução para o que está chegando. E foi uma introdução muito bacana, viu, gente? Obrigado. Bom último dia e até amanhã. Até amanhã, um pedacinho do céu. Ó, meu amor, ó, meu pedacinho do céu. Meu recorte do céu. Tchau, tchau, até Quem assistiu a amanhã. live do começo sabe o que ele está falando. Até mais, tchau, Tchau, tchau. tchau.